Passar, passar, passar de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Glória a Deus. Vamos, irmãos, nos colocar em pé. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 5 ao 7. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 5 ao 7. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amoroso Senhor Jesus, mais uma vez, ó Pai, na tua casa, na tua presença, junto com este povo abençoado, lhe rogamos, ó Pai, as misericórdias do Senhor, que a tua graça esteja conosco todos os momentos das nossas vidas, ó Pai. Temos essa convicção na alma, que o Senhor tem cuidado de nós. Cremos que hoje não será diferente, Pai. Tome controle de nossas vidas, de nossos pensamentos, de nossas palavras, de nossas ações, pois nós queremos estar entregues em tuas mãos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém. Podeis nos assentar. Pois bem, irmãos, tivemos no último domingo aquela introdução sobre a ansiedade. Nós tivemos essa definição, o que é ansiedade. Todos nós temos a ansiedade, mas depende do grau em que ela está operando em você. Pode ser até uma doença grave. É a condição de pessoa que fica apreensiva, tensa, inquieta, tomada de preocupações, medos e insegurança acerca de acontecimentos iminentes que podem ou não acontecer, causando reações físicas, tremores, suor, falta de ar, insônia, taquicardia, e reações mentais, depressão, síndrome do pânico, perturbação, sensação de perseguição, sensação de fracasso, sensação de derrota, sensação de incapacidade. E nós juntos estamos trabalhando aqui na mensagem do profeta, lendo a mensagem Amnésia Espiritual, a mensagem Como Poderei Vencer, e chegamos a esse ponto tão importante na mensagem Deixando Escapar a Pressão, parágrafo 34. O profeta de Deus vai tocar aqui neste assunto. 34 diante, chega no 38, dizendo assim: tudo isso junto, essa tensão aumentando, tensão da era. Nós estamos vivendo numa era, nós já ouvimos no domingo passado, tomada de tensão nervosa, de pressão dos ricos, de vida superficial. Então essas três coisas contribuem para estarmos numa condição de ansiedade. Essa tensão aumentando, então os resultados disso estão fazendo alguma coisa errada e agindo fora de lugar. E aí nós entramos nesse ponto tão importante do medo, que logo é a base, é um material para formar a ansiedade, medo, insegurança e preocupação.
e nós listamos aqui de uma forma bem rápida vários medos, várias fobias. Pessoa que guarda uma mentira ou vive uma mentira tem o medo de ser descoberta, então ela vive apreensiva, vive tensa, logo numa condição de ansiedade. Que um mal grande possa acontecer de forma iminente, quer dizer, de uma hora para outra as pessoas descubram que ela não é aquilo que ela é. Então é um medo. Mas são inúmeros medos, são inúmeras condições, a gente não tem condição de citar isso agora. Mas veja bem, continuando aqui, o profeta diz: agora, essa tensão nervosa, essa preocupação, fará com que o pobre haja daquela maneira, da mesma forma, preocupado, com ansiedade. Isso fará com que a classe média haja daquela maneira. Isso fará com que o rico haja daquela maneira. Então veja, não é questão de diferença de classe social. Todos estão sofrendo, é uma condição da era. Não é só o povo da mensagem, ou só o povo cristão, mas todo mundo sofre com isso, com ansiedade. A questão nossa aqui hoje é analisar na luz da mensagem do profeta de Deus, por que nós estamos tendo essas preocupações, por que nós estamos no quadro da ansiedade, e ter ciência, conhecimento que Deus já concedeu para nós uma libertação disso, desta era neurótica. O profeta diz: isso fará com que o errado haja daquela maneira, pessoa que está vivendo de uma forma errada, mas isso também faz com que o muito bom haja daquela maneira. Então ninguém está isento. Não é uma condição que se limita à pessoa que está vivendo errado, mas de qualquer pessoa, em qualquer nível social, em qualquer condição de vida, sofre. Isso fará com que o bom haja daquela maneira, porque isso é tensão, vapor formado, e vapor formado tem que explodir em algum lugar. Veja, senão você explode a caldeira. Vai acumulando pressão, vai acumulando estresse, vai acumulando preocupação, vai acumulando medo, vai acumulando insegurança. Isso vai explodir em algum lugar. Haja visto que muitas doenças físicas estão muito ligadas com a condição mental nossa. Estão ligadas com a ansiedade, estão ligadas com o complexo, estão ligadas com a depressão. Ansiedade é a preocupação de algo que vai acontecer. A depressão está muito ligada com alguma coisa que já aconteceu, que a gente não pode mais mudar. E a gente fica remoendo aquilo, de uma forma geral. Não é regra, mas de uma forma geral. Depressão a gente fica preso no passado. Ansiedade a gente fica preso no futuro. E nenhum nem outro a gente consegue mudar. A gente tem, nós cristãos temos que ter isso que Pedro disse no versículo 7. Ele tem cuidado de nós. Se a gente não tem essa revelação, que Deus cuida até dos pardais, que Deus cuida dos lírios no campo, Deus cuida da gente também. Se a gente não ter essa revelação, a gente vai entrar no mal da era. Então o profeta segue na mensagem, deixando de escapar a pressão, 45. Todo mundo, isso está se tornando uma era neurótica, todos estão alterados, todos. Não tem nenhum tempo, as pessoas não têm mais tempo, ler a Bíblia, ter um culto doméstico, ter um momento de meditação. A nossa vida tem estado numa condição tão acelerada, com a vinda da internet, do WhatsApp, das redes sociais, do nosso trabalho dinâmico, do nosso estudo à distância, que a gente tem uma sensação que não tem tempo mais nada. O profeta diz: não tem nenhum tempo, e aquilo altera um pouco, a um ponto em que quebram as coisas. Isso faz com que as pessoas tenham maus sentimentos quando elas os interrompem repentinamente. Sensação de nunca concluir aquilo que a gente começa.
vai dando uma insatisfação. A gente se sente incapaz. A gente não consegue concluir nossas tarefas. Então a gente vai ficando com aquela insegurança, aquela preocupação, aquele medo. E essas coisas em excesso vão te colocar numa condição de ansiedade. E dizem coisas que você não quer dizer. Veja que coisa. Então, essa matéria-prima para a ansiedade, o medo, a insegurança, a preocupação, tudo isso aí alimentado em excesso vai te pôr numa condição que você vai falar coisas que você não deve. Vai falar para a esposa, vai falar para o esposo. Nós falamos no último domingo, uma palavra para uma esposa ou uma palavra para um marido é pior que um tapa na cara, pior que uma agressão física. Agora, todo mundo é culpado disso, diz o profeta. Eu sou o culpado, vocês todos são culpados, nós fazemos coisas sob pressão. Somos culpados do quê? De falar coisas que nós não devíamos. Fazemos coisas sob pressão que nós não faríamos por outro lado. Agora, existe um excesso de pressão formada hoje. Nós também lembramos do centro da preocupação. Todos nós temos preocupação, todos nós temos medo, todos nós sentimos insegurança. Não existe ninguém que vai falar, eu não tenho medo de nada. Se essa pessoa falar isso, ela tem algum problema. Deus colocou isso na gente. O medo, a ansiedade, é normal. Todos nós temos. A questão está no centro. Você acredita que o pastor não tem preocupação? Quando ele sobe no púlpito, ele tem que entregar algo de Deus para o povo? Ele tem que vacinar o povo contra as investidas do diabo? Preocupa o ministério, preocupa o pastor. Mas a preocupação dele tem um limite. Está descansado nisso que Pedro disse, que ele, Deus, tem cuidado de nós. O Salmo diz assim: se Deus não cuidar da casa, se Deus não cuidar da cidade, em vão vigia a sentinela. Quer dizer, se é em vão o vigilante passar a noite inteira atento, sendo que se Deus não está guardando, se Deus não está guardando a sua vida, irmão, se Deus não está guardando a sua vida, irmã, o que é da gente nas mãos do diabo? Então nós temos que ter essa segurança, que nós estamos nas mãos de Deus. Ele nos sustenta em todas as nossas necessidades físicas e espirituais. O profeta diz: assim existe um excesso de pressão formada hoje. Antes que eu vá mais além, eu devo dizer isso. Eu creio que é o inimigo vindo e pressionando, o diabo, Satanás. Eu creio que isto é o diabo. Por quê? A maior batalha jamais pelejada se dá onde? Campo de batalha é a mente. Diferente das eras passadas, nós vamos ler aqui na era de Tiatira. Nós sabemos que a vinda do Senhor está tão próxima, e a Bíblia diz que nos últimos dias o diabo estaria em volta como um leão que ruge. E é exatamente o que nós estamos vendo hoje. Todos os momentos, os maus pensamentos vêm rodear a nossa mente. Se ele puder te pegar sob pressão, precipitando, quer dizer, tomando decisões precipitadas e tendo uma preocupação precoce, correndo sobre alguma coisa, você fará decisões que você não faria se você assentasse e pensasse sobre isso primeiro. Então veja, o diabo usa essa condição de pressão que nós estamos para nós tomarmos as decisões erradas, não bem pensadas. No 54, o profeta diz assim: esta era que vivemos é uma era nervosa, neurótica. Vocês sabem, em tudo isso os doutores não têm nenhuma resposta, porque eles também estão afetados com isso. Eles não têm a resposta, eles não sabem o que fazer. Você diz: ó, doutor, a minha cabeça está para explodir de tanta pressão, de tanta preocupação, eu não sei mais o que fazer. E ele diria:
eu também estou na mesma condição. Não há nada que você possa fazer. Ele vai te passar um tranquilizante, e quando aquilo terminar o efeito, você estará mais nervoso do que a primeira vez, como um homem bêbado tomando um drink extra para rebater a sua embriaguez. Vê você? Você não pode fazer isso. Não há nenhuma resposta. Meu Deus, nenhuma resposta. Eles não a têm. O mundo não a tem, a ciência não a tem. Agora 55 vem a resposta, o remédio. Porém Deus tem a resposta. Isso é o que queremos tomar, falar a respeito. Ele tem a resposta. Porque Ele, Deus, Ele tem cuidado de vós. Ele tem a resposta. Deus tem a resposta. Ele é a resposta. Cristo é a resposta para cada problema que nós temos. O profeta encontrou uma mulher de quase 60 anos, aparentando ter 30 anos. Aí o profeta perguntou como que aquela irmã conseguia estar naquela condição. E ela então disse assim: é que quando eu tinha 30 anos, eu entreguei a minha vida a Jesus. E desde então, todas as minhas preocupações eu deixei para Ele cuidar. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de vós. 57, o profeta fala assim: eu penso que é isso que está causando tanta pressão. Nós estamos fugindo. Isso é o que acontece com o mundo, sabendo que estão errados, sabendo que a vida do Senhor está tão próxima e a pressão aumentando. Isso está no subconsciente deles. E eles estão fugindo. Motel, cassino, luxúria, pecado, decadência moral, qualquer coisa para dar vazão. Ouvem na televisão piadas sujas, qualquer coisa para dar vazão, para enganar, essa preocupação interna no subconsciente. Eles estão em fuga. Há algo que está para acontecer e eles sabem disso. E eles estão tomando a si mesmos para a morte com prazeres e tudo mais, fugindo. Agora na mensagem, a era de Tiatira, é o 89, o profeta de Deus vai falar aqui. A palavra carga é peso ou pressão. A pressão das idades das trevas ou fazia vergar ou quebrava, curvar ou morrer. Era tudo ou nada. Era a Inquisição. Era o poder do império sustentando uma adoração satânica. Organizem-se ou serão mortos. Cada era, está falando aqui da era de Laodiceia, de Tiatira. Cada era teve suas pressões. A era de Éfeso teve a sua pressão. Deus permitiu aquilo para o seu dia e logo deu escape para aqueles que creram na mensagem de Paulo. E cada era vem seguindo, vem tendo a sua pressão predestinada, sua pressão estimada, desejada para aquela era. Por exemplo, uma grande carga da última era, da era que nós estamos vivendo, o profeta dizendo isso, é a pressão dos ricos, é a vida superficial e as tensões nervosas. Isso nessa era que nós estamos vivendo. Uma era complexa, que parecemos incapacitados de vivê-la. Olha para o passado, há 50 anos atrás, se as coisas eram na velocidade que são hoje. Então hoje as coisas parecem ser muito complexas. Ontem estava conversando com o irmão sobre isso aí. Há 50 anos atrás, para fazer um grande negócio entre empresas, demorava-se anos. E hoje nós estamos num lugar, durante um dia comercial, das 7 às 5,
Se você não se atualizar, você vai perder que grandes negócios foram feitos. Porque as coisas estão muito dinâmicas, é uma era muito complexa. A vinda da internet, das redes sociais e de tudo mais, proporcionou isso, uma era complexa. E vocês jovens, por que a gente vem falando com os jovens? Nós citamos isso. Vocês estão saindo da infância, de uma pré-adolescência, entrando numa adolescência, entrando numa idade de responsabilidade. Então o mundo se mostra um mundo muito diferente, com responsabilidades no lar, responsabilidades financeiras, responsabilidades profissionais. Talvez você tenha uma cobrança de ter uma formação, de ser uma boa mãe de família, de ser um bom pai de família. Nossa família espera isso da gente, então a gente, querendo ou não, a gente fica inseguro, fica com medo, fica preocupado, e logo nessa condição, nesses materiais, nessa matéria-prima, pode gerar pressão, pode gerar ansiedade, pode gerar uma preocupação excessiva. Por isso que nós estamos falando com os irmãos sobre isso. Um assunto muito próprio, muito próprio. Então o profeta diz que essa era tem uma carga muito grande, muito grande. Pressão dos ricos, vida superficial, tensões nervosas, em uma era complexa, que temos essa sensação de incapacitado de vivê-la. Por que muitas pessoas têm colocado fim nas suas vidas? Porque eles se sentem incapazes de viver nessa era. Não se sente com condições de viver. E logo uma pessoa nessa condição, sem o amparo de Deus, sem ter a revelação que Ele é que cuida de nós, que Ele é que nos dá a condição. Você acha que eu tenho condição de estar aqui falando com os irmãos? Não tenho condição nenhuma. Mas é Deus que cuida, é Deus que guarda, é Deus que fala. Eu estou no meu posto de dever, você está no seu posto de dever. O pastor vem aqui, ele tem suas preocupações naturais, mas por trás de tudo isso tem um descanso em Deus, que é Deus que fala, que é Deus que alimenta, que vai banha dele. E se a gente dar vazão para esse lado natural, a gente enlouquece. Mas nós temos o consolo na parte espiritual. Então o profeta encerra dizendo: esta quarta era parece ter tido uma carga especificada, assim como as outras, para enfrentar Roma, resistir pela palavra mesmo até a morte. Na mensagem, essa mensagem Imagens de Cristo, o profeta diz, parágrafo 33. Bom Jesus, você me fala aí do horário. O profeta diz um remédio que tem dado certo, não é regra, mas o profeta diz que uma mulher que buscava dar à luz, quer dizer, ter o seu neném, ter o seu filhinho, ela se preocupava tanto em ter um bebê, que ela não podia ter. Um excesso de preocupação, de insegurança, e ela não conseguia ter um bebê. E logo quando ela reconhecia sua incapacidade e sua impossibilidade, ela deixava de preocupar mais naquilo. Ela largava a mão daquela preocupação de ter um filho, aquela autocobrança. A ansiedade está muito ligada com a autocobrança. Nós mesmos somos muitas vezes aqueles que mais cobram de nós mesmos, a autocobrança. Talvez de ser aquilo que nós não somos, sendo que nem Deus cobra isso da gente. Nós temos que chegar num ponto de reconhecer quem nós somos, nossos limites, quem você é, conheça seus limites. Avance em cima desses medos, dessas barreiras, dessas incapacidades. Então o profeta diz, a mulher estava tão preocupada, e quando ela deixava de preocupar, ela ia lá, adotava um bebê, e já tinha o seu filhinho em mãos, ela esquecia daquilo. Em questão de meses, estava grávida, porque ela deixou de lado as preocupações. Aquela insegurança de não ter um filho, deixou de existir, aquele medo, deixou de existir, foi o remédio. O profeta diz
Agora, isso é provado certamente 9 de 10 vezes por causa da tensão, da preocupação. Talvez eu não terei ter o filho, mas aquilo acaba com aquele descontentamento ali, adotando um bebê. Talvez seja o modo de Deus para colocá-la em condição. Então ela terá o seu próprio bebê, porque aquele medo e ansiedade finalmente a deixa. Então veja, às vezes o passo com a qualidade de vida melhor está em deixar o medo e a ansiedade, deixar de preocupar. A gente vive preocupando muito do que vai acontecer e remoendo muito do que já aconteceu e pensando muito pouco no que está acontecendo, aproveitando no que está acontecendo. Não é verdade? Então muitas pessoas hoje, domingo, dia 7 de novembro, dia 7, né? Acho que é. Então, a gente podia estar pensando aqui o que a gente fez durante a semana e podia ter feito melhor. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. A não ser que você vai aprender com as coisas que você fez de errado para não fazer mais. A partir de amanhã, segunda-feira, uma nova semana. Olha que coisa boa. Uma semana nova. Mas a gente vai adiantar ficar preocupado em excesso com o que vai fazer? Vai mudar alguma coisa? Você tem que se planejar. Você tem um nível de preocupação. Mas a preocupação em excesso a ponto de você inibir a sua vivência do agora, isso te faz mal, isso é uma doença. Isso é ansiedade. Impede o seu desenvolvimento, impede a sua concentração. Tem gente que vem para um culto e não consegue absorver nada do culto porque fica preocupado com o que está acontecendo em casa, com as contas, com o almoço, com o serviço, com o desemprego. Pois bem, mensagem Atos do Espírito Santo 43. Vamos ver o que o profeta diz aqui. Então, o Espírito Santo habita dentro e cresce diariamente. Veja, você tem, irmão, esse Espírito Santo dentro de você. O profeta diz que ele cresce diariamente. Por isso que nós alimentamos ele diariamente com a palavra, com a mensagem, com o programa, com os cultos. Cresce, se fazendo maior e maior. Você alimenta esse Espírito Santo. Nós falamos do alimento do cão negro, o alimento do cão branco. Vocês lembram disso? Então o profeta diz: tire fora as coisas, as ansiedades, a tentação. À medida que você as vence o medo, vence a insegurança, vence a ansiedade, o Espírito Santo toma o seu lugar. Quer dizer, o seu com S maiúsculo é o lugar dele próprio. Deus tem um lugar próprio na nossa vida. Quando nós tiramos a ansiedade, quando nós vencemos a tentação, o Espírito Santo toma o seu lugar. Ele vem e habita num coração que ama a Deus, que é submisso. Você sabe de uma coisa? Se você tiver uma má tentação de algo que não está certo, vença aquela coisa algumas vezes e observe se o seu testemunho não floresce quanto aquilo. Observe se o Espírito Santo não vai se fazer mais presente na sua vida, nas suas ações, nos seus pensamentos. Na mensagem Lembrando-nos do Senhor, o profeta de Deus vai dizer aqui, no 101, você se lembra dele? De quem? Do Senhor Jesus, aquele dia no Calvário, na cruz, a agonia. Vocês acreditam que ele não passou a agonia? Que ele não sofreu de ansiedade? Que ele não foi tomado de preocupações a ponto de suar sangue? O suor dele se tornou sangue. Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas se não for, eu estou disposto a cumprir esse plano da redenção, em outras palavras. Você lembra-se dele? Você o ama? E eu penso agora em nossa pequena mensagem mal falada.
Poderíamos dizer isso. Paulo disse: o que quer que nós façamos, façamos no Espírito. Em todas as coisas nós deveríamos nos lembrar dele, do nosso Salvador. Não tomemos decisão até nos lembrarmos dele. Não façamos nada até nos lembrarmos dele. Se nós nos lembrarmos dele, nós vamos ter atitudes diferentes. Não tome uma decisão precipitada, porque isso é racional. Se o inimigo bater no lado da sua face, lembremos-nos do que ele fez antes de batermos de volta. Lembre-nos de sua ação, da ação de quem? De Cristo. Se houver uma decisão a ser feita, espere. Não tome uma atitude precipitada. Lembremos-nos do tipo de decisão que achamos que ele tomaria. Coloque Cristo nas suas decisões. Bem, lembremos-nos que ele nunca esteve com pressa. Nós andamos tão apressados, tomando as decisões tão tolamente. Pessoas tomando decisões precipitadas que não podem voltar atrás. Meu Deus, pense como Cristo, coloque-se no lugar de Cristo, deixe Cristo tomar o seu lugar. Lembremos-nos que ele nunca esteve com pressa. Está vendo? Se ficarmos ansiosos demais, lembremos-nos que ele habita na eternidade. E este tempo aqui é tão curto, a vida é tão curta. Nossa morada não é aqui, é na eternidade. O tempo não significa nada para ele. Deus não tem pressa, Deus não se atrasa. Eu estava pensando no ministério do Senhor Jesus. Ele sim podia estar sofrendo com essa ansiedade profunda, porque a sua vida foi tão breve, o seu ministério foi tão curto, e ele tinha tanto para fazer. Mas nunca nós vamos encontrar na Bíblia, nos Evangelhos, e Jesus saiu com pressa, saiu apressadamente, saiu preocupado. Não, ele sabia que tudo tem o seu tempo e Deus está no controle de tudo. Agora, vamos levar essa lição para nós. Nada está fora de tempo. Nada. Não precisamos estar apressados e nem atrasados. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu objetivo. O profeta encerra dizendo: é o motivo e o objetivo de nosso coração lembrarmos dele. A mensagem lembrando-nos do Senhor 101. Nos colocamos de pé, irmãos. Vamos fazer essa oração de encerramento. E aí no próximo domingo a gente encerra e talvez até já introduza esse assunto do complexo, que nós não entramos ainda. Amado Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por tua misericórdia, por tua bondade, pela presença do Senhor nesta manhã, pela palavra direta vinda aos nossos corações. Nós não merecemos, Senhor, mas tu és cheio de graça e misericórdia. Abençoe esses jovens, abençoe esses irmãos, abençoe os diáconos, os tocadores, os irmãos que trabalham no som, na filmagem, nosso pastor, o ministério de uma forma geral, para continuarmos sendo abençoados, em nome do Senhor Jesus. Amém.